Ele começou a carreira no mercado corporativo, trabalhando para grandes empresas do mercado financeiro. Resolveu ir para vendas diretas, abriu uma loja de produtos naturais, até que ele voltou e resolveu abrir a RV4 Investimentos, uma empresa que tem 11 anos e que agora ela tem uma carteira com mais de 2 bilhões de reais. Eu estou aqui hoje com o Vitor Basile, fundador da RV4. Obrigada, Basile, por estar aqui com a gente hoje. Vitor, seja muito bem-vindo ao Café com CEO. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Prazer é todo meu e muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui dividindo esse momento contigo e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Vitor, eu vou te apresentar daqui a pouco, né? Vou falar sobre o que faz a RV4 Investimentos, mas só para dar uma dica. Você é uma pessoa hoje que decide o futuro das pessoas. Quase um cartomante. Exatamente. Como é que você se sente? Olha, é uma missão muito boa, porque quantas pessoas cometem erros ao longo da vida por não ter alguém para poder ajudar no direcionamento dessas decisões. Então, eu acho muito nobre mesmo você poder participar de escolhas tão importantes da vida das pessoas. Elas dividirem isso com você é uma coisa muito bacana mesmo, principalmente quando acontece, que você fala, caramba, construímos juntos. Legal. E agora sim, vamos voltar um pouquinho. Vitor Basile, fundador e sócio da RV4 Investimentos, uma empresa que já existe vai fazer 11 anos já. 11 anos. E que em 11 anos construiu essa carteira, a carteira gigantesca que vocês têm, a responsabilidade, o portfólio gigantesco que vocês têm, né? Eu acompanho vocês há bastante tempo, ano após ano, vocês recebendo milhares de prêmios e onde não cabe mais troféus da XP. Conta um pouquinho pra gente, isso foi sempre uma ideia sua abrir a RV4? Olha, a ideia, ela nasce, mas ela vai se modificando ao longo do tempo. Quer a história longa ou curta? Você conta a história desde quando começou isso? Pode contar. Então, a gente fica aqui essas próximas 4 horas, vou contar lá dentro. Tudo começou, tem um sócio que me acompanha até hoje, que é o Rafa. Um dia a gente estava no café sentado e sabia que existia uma questão do mercado que era o mundo financeiro, não era um conhecimento de todos. E aí, naquele momento, a gente decide dar aula para as pessoas para poder falar mais sobre educação financeira, investimentos, bolsa de valores, para que as pessoas pudessem tomar decisões melhores. Isso antes da RV4. E a gente passou praticamente 3 anos dando aula, rodando o Brasil, fazendo eventos, palestras e tudo aquilo que realmente tinham alunos, pessoas para isso. 2015, muitos desses alunos nos chamaram e falaram, olha, a gente adora, gosta muito, e aí foram quase 2.000 alunos nesses anos. Só que eles falaram que a maioria das vezes que eles pegavam conteúdo do curso, dos treinamentos, não conseguiam ter alguém que pudesse ajudar eles depois disso. Naquele momento foi que então veio a RV4 Investimentos, porque a gente viu lá em outubro de 2015 uma oportunidade. Se eu tenho essa demanda, eu tenho essas pessoas que não conseguem dar o próximo passo, por que não a gente começa? E assim nasce a RV4 Investimentos. Primeiro ano nosso, ali em 2015, aquele sonho grande, mas resultados pequenos, como qualquer negócio começa. A gente chegou a ter ali, administrava 4 milhões de reais. Foi assim nos começos. Aí gradativamente fomos caminhando, crescendo, até chegar hoje em 2 bi de reais que a gente passa a cuidar de quase 4.000 clientes espalhados pelo Brasil e vários outros lugares do mundo. Que legal, que trajetória bonita e num tempo curto, né? 11 anos. E eu sei que você teve a formação de ciências atuárias e de finanças também, né? O seu background foi esse. E você passou também por vendas diretas. É uma loucura. Você fez um S até chegar onde você está. Mas desde o começo, você já tinha esse foco ou você passou por etapas como se fosse um trainee, aprendendo sobre outras particularidades que seriam importantes agora? Eu nunca tive muito medo de arriscar. Essa que acho que é a verdade. Eu nunca tive medo de repente, olhar que tinha construído um caminho. Nunca tive problema de repente, pivotar e mudar o caminho, mudar a rota, se eu achava que existia um universo que podia gerar mais resultados. Tanto pessoais, realização, como também financeiro. Comecei minha carreira no mercado corporativo. E muitas pessoas que hoje empreendem, elas sempre muitas vezes olham
para o mercado corporativo como algo ruim. Eu sempre fui apaixonado, adorava. Era aquela coisa de, Vitor, fale da CLT, adorava. Mundo corporativo, adorava. Tudo, adorei muito tempo, aqueles anos que eu fiquei dentro do mercado corporativo tradicional. Então minha vida foi no mercado financeiro, fui estudar dentro, né, de uma área que eu achava que tinha uma ótima possibilidade, que foi as ciências atuariais, que é uma área mais da matemática, dos riscos, que geralmente o profissional vai para seguradoras, fundos de pensão, por causa das análises de risco que você passa a ter. E construí meu caminho em seguradoras, construí em grandes bancos, até que quando eu ainda estava com 27 anos, que é uma idade naturalmente nova, viraram para mim e mostraram um caminho que eu podia tocar em paralelo, que foi quando eu entrei na indústria da venda direta. Eu toquei em paralelo o mundo corporativo com a venda direta, mas começou a ter aquela picadinha do empreendedorismo, onde eu comecei a ganhar habilidades comerciais, e depois de ganhar essas habilidades comerciais que eu não tinha, isso me deu coragem de dar outros passos. Fiquei 10 anos na venda direta, construí uma carreira muito bacana na venda direta, mas no meio do caminho eu já estava olhando outro passo, que foi essa história que eu contei logo no comecinho, de quando surgiu aí o Economia Sem Mito, depois a RV4 Investimentos. Então, conta um pouquinho pra gente. Você, vendas diretas, junto com a Economia Sem Mito, como é que foi, como foi a ideia de abrir de começar o Economia Sem Mito? Olha, foi basicamente naquele café com o Rafa. A gente tava no meu segundo ano na venda Esse direta. café foi decisivo na sua vida, né? Vocês Foi, decidiram eu lembro tudo até o nesse café. endereço. Eu lembro até o endereço, Avenida dos Jamaris, número 100, lá em Moema. Então, assim, é engraçado, porque tem lugares. Então, lá sim, foi um ponto importante. Naquele momento, eu tinha saído do mercado corporativo, porque a carreira no mercado corporativo estava indo bem, mas a venda direta ela veio muito rápido em termos de resultado, em termos de conquistas. E logo no segundo ano foi quando eu refleti e falei, olha, acho que de repente tem a possibilidade de eu poder abrir mão do mercado corporativo e nisso me dedicar de corpo e alma a esse universo que se abriu, que foi da venda direta. Só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito inquieto. E eu não queria somente ter esse caminho, porque acreditava que dava para poder ter outros também juntos que podiam não ser concorrentes, mas que até poderiam se complementar. E naquele momento a venda direta caminhando, segundo ano de venda direta, que vem a Economia Sem Mito. Então, praticamente por 10 anos elas andaram muito tempo juntas. E nos dois caminhos consegui caminhar muito bem, tanto em termos de entrega, resultados, porque acho que aí vem uma pergunta até que me fizeram muito. Como que você consegue conciliar a sociedade, sendo que muitas vezes você pode não estar 100% dentro daquilo? E por muito tempo eu dividi minha atenção. E eu sempre respondo da mesma maneira, entregando. Se você está entregando, o questionamento é muito pequeno, porque você está entregando mais muitas vezes. Então foi assim que acabou acontecendo, que eu consegui tocar bastante até que chegou num determinado momento, que aí sim foi quando optei por dedicar 100% do meu tempo somente a RV4 Investimentos, porque era necessário. E aí vocês resolveram parar com a Economia Sem Mito por algum motivo específico? Porque eu lembro que ele fazia bastante sucesso, o pessoal gostava bastante do conteúdo. Foram praticamente 10 anos de Economia Sem Mito, de 2012 a 2022. Só que tem determinados momentos na vida empresarial que você tem que tomar decisões do que você vai alimentar. Então, o abraço grande demais, ele fica frouxo, muitas vezes. Então, quando você vai olhar a questão da especialização do foco, onde eu ponho minha atenção, a gente tomou uma decisão de poder, naquele momento, entender que o Economia Sem Mito teve um ciclo, mas que era um ciclo que entregou aquilo que tinha que entregar. E para que ele pudesse continuar entregando, continuar sendo uma marca relevante, ela precisaria ter uma dedicação diferente, um investimento diferente, e naquele momento foi interpretado por todos os sócios da RV4 que o caminho que a gente precisaria colocar 100% do nosso foco era RV4, e foi uma decisão muito acertada, porque depois que a gente pegou e colocou realmente esse foco, todo o canal de marketing foi dedicado a isso, o branding ficou muito mais claro. Então, muito daquilo que a gente construiu na RV4, óbvio que a gente nunca consegue olhar o que pode ter aberto mão. É uma questão importante, mas hoje a gente interpretou que naquele momento foi uma decisão muito acertada para poder ter esse foco maior. E o Rafael, que é o seu sócio, também fundador, é seu cunhado, Meu né? cunhado. Então, assim, como é que é trabalhar, dividir a família, né? E vocês se encontram bastante, vocês têm filhos da mesma idade, e ao mesmo tempo trabalhar o tempo inteiro.
É prazeroso ou tem os seus limites, tem horas que você não aguento mais falar de trabalho? Ou é só esse assunto no churrasco de família? Olha, quem não aguenta quando eu fico só falando de trabalho, na realidade, minha mulher, né? Porque o Rafa também ele é muito parecido. Se deixar, a gente fica 7 dias por semana só falando de negócios. E muitas pessoas que às vezes não entendem muito isso, questionam. Só que é gostoso você poder falar do seu próprio negócio, porque é aquela questão da pulsação. O empresário que é apaixonado por aquilo que faz, que tem prazer naquilo que faz, a fluidez é muito melhor de qualquer coisa que você vai plantar, porque é prazeroso você ver o momento de início, concepção e a colheita disso. O Rafa, ele foi, sem dúvida, e sempre falo isso muito, não só o Rafa, mas outros sócios da RV4, que o maior êxito que a gente teve na nossa vida inteira na RV4, e em reuniões a gente fala muito sobre isso, será que as pessoas que a gente tem hoje dentro do nosso time, desde a sociedade e todas as pessoas que ainda não são sócias, como que elas vieram? A gente deu sorte ou foi competente para conseguir ter atraído tanta gente bacana, tanta gente boa? Essa é sempre uma dúvida que eu não sei se um dia eu vou esclarecer, mas se for sorte, agradeço aos céus, porque sem dúvida isso é o fator diferencial. E o Rafa tá junto comigo, acho que isso colabora muito com a missão que é a essência da empresa, famílias que cuidam de famílias. Então a gente tem isso não só numa missão para pendurar numa parede, mas isso está na essência da nossa empresa, que é uma família, que nasceu numa família, que são cunhados, só que essa família cuida não de clientes, cuida de famílias. Porque às vezes eu falo com um CPF, com uma única pessoa, mas por trás daquilo que essa pessoa faz, tem a família dela. Porque o valor do investimento, ele é o dinheiro é dinheiro, mas o valor é o quê? No que constrói para a família. Então, no fim, é uma família que cuida de famílias. Essa é a grande missão que a gente tem até hoje. E você acha que isso ajuda na hora que vocês vão falar com grandes contas? Você acha que isso ajuda a criar um pouco de confiança em vocês, esse perfil de vocês que é bastante família? Olha, dois motivos. O que gera confiança, eu acredito que é fazer exatamente o que eu faço na minha própria conta, as decisões que eu tomo, eu simplesmente divido com meus clientes. Essa questão de você não trabalhar comercialmente e sim dividindo decisões próprias, isso facilita muito, porque quando eu vou falar de um CDB, simples que seja, ou uma operação mais complexa, são operações que nós fazemos. Então um mantra que a gente tem é: não existe nada que o cliente vai ter na carteira dele que não tenha na minha carteira pessoal. Então a credibilidade vem de você poder ser aquela pessoa que do começo ao fim é o mesmo. E segunda questão é o tempo. A credibilidade nossa só cresce com o tempo. Então a luta do empreendedor é ele poder fazer com que a empresa dele caminhe crescendo por mais tempo. Por quê? Porque a credibilidade evolui também. Quando eu falo como a gente começou aqui esse bate-papo, há 11 anos que a gente existe, é muito diferente falar com uma pessoa que eu estou há 11 anos trabalhando, fazendo isso, do que era no meu primeiro ano. E as pessoas não entendem o poder da longevidade. Então, voltando à questão da empatia, da conexão com o cliente, a gente tem clientes de muitos anos que acompanharam nossa trajetória. A missão é a mesma. A verdade daquilo que eu oferto é aquilo que eu compro. E por fim, sim, a questão de sermos da mesma família, e às vezes a gente até tem um contraponto nas estruturas empresariais, porque as pessoas olham o copo do problema, não o copo da solução. Ah, mas eu já vi uma empresa que tinham parentes trabalhando junto que deu problema. Tá, mas e a quantidade de empresas que têm parentes trabalhando juntas que foi uma válvula propulsora de crescimento? E nós somos um caso como esse. Então, as histórias ruins vendem. A nossa é uma história ótima de famílias que deram certo. E pessoas que vieram no meio do caminho que hoje são famílias. E com certeza também, eu acredito que os funcionários também, como são vocês que escolhem, é muito mais fácil, vocês vão escolher sempre pessoas que são competentes, que tenham as competências também muito próximas das de vocês, para que vocês tenham um melhor entendimento. E eu tenho certeza que esses funcionários também vão se sentir acolhidos, como se estivessem dentro da família também, não tenho dúvida disso. Então, realmente, coitada das esposas. Não, Nunca acaba o trabalho. É uma bagunça do bem a empresa, porque a gente é muito presente no negócio. A gente tá sempre ali, e essa questão de as pessoas que vêm, você poder ter essa comunicação, eu acho que é muito importante você ter a questão de a disponibilidade, naturalmente, ela é conquistada em qualquer lugar, mas a acessibilidade nossa de primeiro dia de empresa até hoje é sempre a mesma. Qualquer pessoa bate, conversa, e essa questão de quando a gente traz uma pessoa para trabalhar com a gente, um dos fatores que a gente sempre coloca, que é muito diferente às vezes do mercado, é de que você está falando comigo,
E eu vou estar aqui acompanhando você na trajetória, vão ter pessoas, mas a gente criou esse negócio. E a gente vai estar junto contigo nessa estrada. Não à toa que a gente sempre premia as pessoas da empresa por tempo de casa. 5, 6, 7, 8. Hoje mesmo no grupo nosso que a gente tem de comunicação interna, teve o Roberto, que ele acabou de completar 9 anos de RV4. Então assim, é uma empresa com 11 anos que as pessoas geralmente vão e ficam. E o mantra que a gente coloca muito para todo mundo é: aqui é o último lugar que você vai trabalhar. Justamente para poder ter essa força de falar, olha, vamos construir esse caminho juntos. Não, é muito interessante o Vitor, porque, desculpa, eu posso chamar de Basílio o tempo todo, né? Pode. Então, acho que todo mundo te chama de Basílio. Alguém te chama de Vitor? A Tirando a Natália, Natália, sua esposa? ela é amorzinho. Né, Vitor? Não, ela depende se ela tá brava ou não, né? Mas geralmente se ela falar Vitor, aí é que. Aí ferrou. Aí, nossa senhora. Mas me diz uma coisa, eu também já trabalhei com família na mesma empresa e é complicado, porque às vezes você não pode discutir com a pessoa na frente de todo mundo, senão todo mundo fala assim, tá vendo? Ali, ó, nem todos são flores, estão brigando também. Ou então aquele caso onde você, às vezes, acha que tem razão, ou, desculpa, quando um funcionário seu acha que ele tem razão, mas ele discorda de você, mas o seu sócio não discorda dele. E aí ele fica tentando fazer aquela situação. Isso existe sempre, né? Mas isso a gente não é muito ortodoxo, não, tá? Olha, né? Depois vou passar esse link pro pessoal todo da RV4 assistir. Eu sento numa mesa, o Rafa senta na outra. Acho que a gente discute o dia inteiro de todos os temas. Só que essa é uma fortaleza nossa, porque a quantidade de vezes que a gente já discutiu de temas desde os mais espinhosos até os temas mais simples, mas terminou a discussão, é onde a gente vai almoçar. Às vezes está numa discussão acalorada, mas ninguém leva para casa o problema, não é uma coisa que reverbera. Quando você tem muito claro que a discussão é uma discussão que ela é daquele ponto, não é uma discussão contra a pessoa, não é uma discussão sobre... E ele me critica de coisas que de repente eu deveria ter feito ou que eu fiz que não deveria, e vice-versa. Só que deu ali o horário do almoço, tá, onde é que a gente vai almoçar hoje? E vai xingando, vai falando, mas assim, tá tudo ok. Há Bem 11 italiano, anos. né? Bem italiano. Só que só que nem todo mundo é assim. E geralmente o que eu acabo acompanhando de quando você vê as questões de brigas que você tem, independente da questão de família ou não, tá? É quando a pessoa, todo mundo tem ego, todo mundo é vaidoso. Mas quando isso passa da linha do normal e a pessoa começa a não conseguir dividir o que é a questão do trabalho para a questão do que está sendo afetado pessoalmente, é que realmente você consegue transformar uma coisa muito simples em algo que começa a virar uma bola de neve. E as pessoas têm o costume de não resolver. 11 anos que a gente está junto e também outros sócios nossos estão há muito tempo, sempre foram discussões às vezes que podem ter subido o tom, mas sempre focado naquele problema, terminou e vamos continuar e é isso. Né? E o clima é maravilhoso. Eu acredito que seja. Na Abbots a gente tem um pouco disso também, né? Existem os diretores que ficam mais na linha de frente do que outros, né? E que outros são acionados pontualmente, obviamente, né? Porque dependendo da pauta de cada um, nem todo mundo tem pauta diária ali, né? Tem pautas que se movimentam muito lentamente. Mas a verdade é que a gente criou um clima em 2 anos de empresa só e não somos uma empresa privada onde a gente tem chefe, onde a gente tem que seguir aquela meta, né, de final de ano. Não temos, somos todos voluntários. A Abbots é uma associação sem fins lucrativos. Mas o clima, né, de dentro do board, de quem trabalha para o board, ele é muito parecido com isso. É um clima muito mais amigável, onde todo mundo... E quem não se encaixa, né, a pessoa mesmo já fica incomodada por estar ali naquele clima. Né, e todo mundo... A gente não está tentando ver quem está certo, não está tentando brigar, o negócio é resolver uma situação que a gente sempre quer, né? Apesar de ser mulher, às vezes é difícil a gente não querer ter razão, mas eu tento, a gente tenta sempre levar para esse outro lado. Mas o que eu sinto é o seguinte, que quando a pessoa não está se encaixando, ela mesma já fica incomodada e ela mesma ou tenta mudar, ou ela mesma já começa a se afastar um pouco mais. Você sente isso também? O ambiente, ele absorve ou repele. Não tem como. O ambiente é muito mais forte do que o indivíduo.
E na RV4, sempre quando teve alguém que não se encaixou, ela acabou realmente saindo e tá tudo bem. A pessoa tem que procurar o Sim. caminho que é melhor para ela. Você fala de uma curiosidade sobre mulheres. Na RV4, metade do time é mulher. Então, é engraçado porque as discussões, elas sempre são muito acaloradas, são sempre discussões, são as mais provocativas que tem. Eu falo que as meninas que mais botam é na parede ali, né? Os meninos são mais calmos e as meninas, elas são realmente muito fortes que a gente tem. Acho que essa é uma característica muito das meninas. Mas essa questão é que esse complemento de ambiente, de você poder ter as meninas, ter os meninos, e você ter pessoas muito fortes, mas ao mesmo tempo acolhedoras, faz com que o ambiente ele se transforme muito. A RV4 por muito tempo, quando a gente falava na XP Investimentos, que é um ambiente 100% praticamente masculino, com algumas mulheres que muitas vezes elas acabam aparecendo, mas dentro de um ambiente masculino, e a RV4 tinha esse perfil meio a meio, sempre foi uma curiosidade, e essa foi a grande força da RV4, essa diferença das pessoas, mas ao mesmo tempo um ambiente onde todo mundo está sendo ouvido. E é muito interessante, né? Eu acho que é, um ambiente saudável, né, de trabalho leva o profissional a produzir cada vez mais. Né? A satisfação dele no ambiente de trabalho, não é à toa que tem vários, né, tem várias empresas que são pagas para analisar o sentimento de cada um, o ambiente de cada empresa. E eu acho que no final das contas todo mundo tem a ganhar. Né, a empresa, porque vai ter um profissional mais centrado, mais disposto a trabalhar, não somente bater ponto e trabalhar aquelas 8 horas diárias, né? E obviamente vai produzir mais como consequência. Eu acho que aí tem uma discussão bem profunda também, que é o fato de você ter um ambiente que ele seja gostoso de estar, um ambiente que as pessoas gostam de ir, que realmente você passa a ter uma questão relacionada a uma qualidade de trabalho, ela também tem que ser conciliada à questão de cobrança, tem que ser uma questão de objetivos que todo mundo tenha, e quando você tem um ambiente onde as pessoas elas passam a ter um ambiente que é performático, mas ao mesmo tempo é um ambiente que ele não é nocivo, aí sim eu acho que é o golaço do ambiente. O ponto é que muitas vezes o que eu vejo é que as empresas elas têm esse contraponto entre performance ou cobrança da performance e o clima amistoso. Eu acho que uma coisa puxa a outra desde que feita da maneira correta. Então você não pode deixar não ter uma performance, porque senão as pessoas não passam a ter a remuneração que um dia sonharam, e o ambiente só gostoso não vai deixar ninguém lá. E do outro lado, um ambiente que só é performático, mas não tem um clima muito legal para trabalhar, também não vai fazer com que ninguém tenha. Então o equilíbrio, e eu acho que esse é o desafio da gestão, é como que você consegue ter esse ponto bem definido dos dois lados. E com certeza, e assim, o Vitor, desculpa, não posso chamar de Vitor porque eu acho estranho, tô achando que eu tô falando com outra pessoa. Mas quando a gente vai ainda aqui para dentro, né, de clima de empresa, né, e esse ambiente familiar que vocês têm, e vocês têm crescido muito. Você acha que o crescimento de vocês também tem um pouco desse clima que vocês levam para fora? Você acha que os clientes, né, quando vocês vão fazer a abordagem, eles sentem que a empresa é um pouco, né, ela é uma empresa muito séria, uma empresa muito capacitada, uma empresa que realmente vai entregar o que ele quer, mas ele consegue como é que eu vou dizer? Mas ele consegue se como se ele tivesse mais uma confiança maior, né? Ele consegue realmente projetar o que ele quer naquela pessoa, porque existe uma diferença muito grande entre você convencer uma pessoa e fazer com que a pessoa realmente acredite no que você está falando, né? Por afinidades, digamos assim. Então, você vê muito isso, que as pessoas com quem vocês falam seguem vocês por afinidade, por, por acreditarem nesse estilo, ou vocês acham que seria mais um convencimento de vendedor? Olha, quando você diz o cliente ou o time? Você O, diz o o cliente. cliente. Eu acho que quando o cliente ele declina fazer um negócio com você, só tem dois motivos que um cliente ele vai declinar, tá? Isso é, ou é falta de credibilidade ou falta de argumentação. Muitas vezes a gente passa a ter muitas retóricas relacionadas a uma negativa de um cliente, mas no fim ou ele não fecha um negócio com você por falta de credibilidade ou falta de argumentos. E o profissional que está levando essa mensagem, um produto, o serviço para o cliente, ele vai ter que ter isso norteado.
claro que uma pessoa que ela gosta daquilo que ela faz, aonde ela faz, ela vai passar a ter uma credibilidade, às vezes, que ela vai carregar junto com ela da história de quem teve. Ela tem um prazer de contar a história de como que a empresa surgiu, a origem dos fundadores, porque passa a ter uma conexão. Quando você tem um ambiente mais frio, e pensa um pouquinho, não precisa naturalmente colocar, mas lugares que você trabalhou que tinha uma frieza muito grande, quem que manda, quem é o dono da caneta, quem é a pessoa que está lá. Quando você não tem uma conexão, ou nem gosta, ou não sente que é verdadeiro aquilo que colocam, não tem jeito. Aquele brilho nos olhos que você vai vender algo nunca vai ser igual. Então, voltando à questão da construção de convencimento do cliente, a argumentação é técnico. Eu preciso aprender a falar melhor e falar melhor da coisa certa, do produto certo, para aquele cliente. Mas a credibilidade ela vai ser uma consequência daquilo que você faz com você, a sua vida, a sua trajetória, mas existe o fator sim, que, voltando à questão eu, Rafa, essência familiar, que as pessoas se conectam a isso da RV4, sem dúvida isso vai ajudar muito na hora de levar o cliente, porque o cliente fala, cara, tem essência nisso daqui. Não é só mais aquele produto frio. Não à toa, o que os bancos perderam de clientes nesses últimos anos foi gigante. E hoje existe uma tendência de mercado de fundadores colocarem a cara a tapa, colocarem nas redes sociais. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. A marca é importante, claro que é, mas quando você começa a olhar marcas que hoje estão com um hype muito grande, geralmente você tem muita questão do fundador estar no front de uma rede social. Então, voltando para não alongar mais do que precisa na pergunta, eu acredito piamente que esse ecossistema que foi criado, o jeito que criou, ajuda bastante no crescimento, porque faz as pessoas terem confiança no que a gente faz ou aquilo que a gente acredita que é o caminho correto. Com certeza. Vamos voltar aqui um pouquinho para o Vitor, para o Basile, né, como profissional, e até um pouquinho levando para a vida pessoal, se você não se incomodar. Você se considera uma pessoa disciplinada? Olha, eu acho que sou, não sei, pelo menos muita gente diz que sim, mas, olha, tem meus momentos de procrastinação. Não sei se disciplinada é a palavra certa, acho que até para poder. Acho que eu sou uma pessoa que procrastino as coisas certas. Acabo conseguindo focar bem naquilo que precisa. Eu consigo ter uma cabeça de tirar rápido aquilo que não vai me ajudar naquilo que eu gostaria de construir. Talvez as pessoas te vejam um pouco como disciplinado, porque o que para você pode não ser. Eu só estava falando com outro CEO aqui que teve aqui comigo, o Rodrigo, que às vezes o que não é disciplina para ele, porque já faz parte do dia a dia desde criança, é o que aos olhos de outras pessoas é como uma disciplina extrema, né? E às vezes tem gente também que acha que disciplina é rigidez, não necessariamente. Disciplina realmente é como. Eu sou filha de japonês, que é povo mais disciplinado do que japonês, né? Meu pai ainda por cima era professor de karatê. Você aprende, você também luta também, né? Ajudou, né? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Então você sabe que existe uma disciplina muito grande que é o aprendizado em todas as lutas. Então eu vejo você como uma pessoa realmente de fato disciplinada. Disciplina para mim é aquela pessoa que sabe das entregas e vai fazer de tudo para ter aquela entrega no dia que ele colocou, onde ele se propôs a fazer, né? Aquela pessoa que está com sono, vai acordar às 8 horas da manhã e não vai ficar deitado mais meia hora, dormindo mais um pouco, porque você tem um compromisso que é às 9h30. Eu te vejo assim. Bom, ainda bem, então. Tô vendendo bem o peixe. E eu acho excelente, na verdade, porque de fato isso leva você a disciplina. Eu fico bem. A gente no Brasil não tem essa cultura de disciplina tão forte, tão intrínseca aqui no Brasil, né? Eu não vejo o povo brasileiro disciplinado, na grande maioria. Pelo menos, eu não conheço muitas pessoas que chegaram a um sucesso muito grande, construíram algo sem ter realmente uma disciplina. Se vai elencar pessoas que eu visualizo construíram caminhos muito legais, acho que muito raro. Eu mesmo não tenho um exemplo. Então aí você chegou no ponto que eu queria chegar, né? Que no final das contas, a disciplina, né? Não rigidez, mas a disciplina faz você conseguir alcançar, chegar no caminho, no destino onde você se propôs a chegar, né? Me conta um pouquinho mais da sua rotina de disciplina. O que você considera disciplina nisso tudo no seu dia a dia? É no seu acordar? Você tem um horário para tomar a conta do filho?
Conta um pouquinho pra gente como é que, o que Olha, você... meu dia a dia ele é quase robótico, pra falar a verdade, tá? Eu sou, então assim, Isso que não é pouco disciplinado, né? Isso que você acha pouca disciplina. não, acho que há muitos anos também. Só que não é uma coisa que pra mim não é um prazer. Eu, na verdade, adoro uma bela de uma rotina. Você quer me ver estressado? E muitas vezes que eu tenho, né, conversas com a Natália, minha mulher, é muitas vezes porque, por exemplo, feriado. Essa semana tem feriado. Você quer me ver tendo um treco, não ter minha rotina no feriado, aquela coisa. E a Natália, né? Pode falar de signo aqui? Aqui Pode, pode. Então, pode. eu sou capricorniano. A Natália é sagitariana. Às vezes quem tá vendo a gente, de repente fala, ih, eu não acredito em nada disso. Tá tudo bem, a gente pode ser amigo mesmo assim. A Natália já não gosta daquela coisa do horário batido, aquela coisa do horário pra entrar, horário pra sair. Eu já adoro isso. Então, voltando à pergunta, sim, me considero alguém disciplinado, tenho meus momentos, mas os momentos que eu me dou são momentos que eles não tiram o que eu estou construindo. São momentos que, assim, eu não tenho prejuízo nenhum de fazer. Então eu sempre fico muito pensando o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, e eu tento me nortear dessa forma. Rotina. Minha rotina é a mesma todo dia, a ponto de praticamente comer quase a mesma coisa todo dia. Então é todo dia, mesmo horário na academia, faço exatamente a minha sériezinha na academia, depois vou, tomo meu banho, vou todo dia pro escritório e começo minha rotina, que ela acaba tendo ali almoço todo determinado horário, eu almoço todo dia meio-dia, e eu saio e eu tenho uma disciplina por um motivo. Eu tenho 2 filhos pequenos. Quanto mais indisciplinado eu for, mais tempo com a minha família eu vou tirar. Uma vez eu escutei isso foi o maior choque, e é uma realidade. A indisciplina vai fazer com que eu tenha muito mais tempo dedicado a coisas que eu deveria ter feito mais rápido, que eu deveria ter feito com mais atenção. Eu não vou poder tirar, às vezes, muita atenção da empresa. Eu não vou tirar, muitas vezes, a atenção de uma coisa A, B ou C. E aí o que acaba acontecendo, a consequência da indisciplina, é tempo com a família que ele vai se escasseando. Então, por esse motivo que hoje, mais do que nunca, essa disciplina me ajuda para poder estar acompanhando sempre meus filhos de perto. Então, acredito que sou disciplinado, mas ao mesmo tempo em prol sempre de alguma coisa que eu falo. Acredito muito, por isso que vale a pena esse sacrifício para não sair das minhas rotinas. E disciplina e às vezes rotina, nada tem a ver também com o status social da pessoa ou a quantidade de dinheiro que ela tem. Eu vejo CEOs que não tem tanta disciplina assim, porque chegam, porque ela realmente eles se. Desculpa. Que eles não têm tanta rotina, né? Cada dia está num lugar diferente, mas tem pura disciplina, né? Eu vejo também pessoas do campo com uma disciplina absurda, porque tem um objetivo, eles querem chegar. Eu vou te dar até um exemplo. Admiro muito, todo mundo sabe que eu tenho um sítio no interior do Rio, e eu admiro demais a pessoa que trabalha lá com a gente, lá direto no sítio, o Juninho, porque ele sabe a hora. A gente não tá no sítio todo dia. E ele sabe a hora de começar a trabalhar. Eu não tenho que sair daqui e perguntar se ele tá trabalhando, porque então eu tenho plena confiança que ele está fazendo o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que ele sabe, quando não tem alguma coisa ele liga. Então, no final das contas, você pode ter certeza. Esse é o tipo de pessoa que é o seguinte, se tiver qualquer oportunidade para crescer, para ganhar mais dinheiro, é nele que todo mundo vai. Né? E eu acho que se as pessoas, no final das contas, realmente se já até como é que eu vou dizer, a esse tipo de comportamento, a gente seria muito mais fácil fazer a gestão de uma empresa, né? Seria. Que realmente, eu fico impressionado. O Juninho, assim, tá lá, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã ele acorda, faz as coisas dele, às 8 horas da manhã já tá trabalhando, aí meio-dia em ponto ele tá almoçando. Parece você. Vou trazer ele aqui pra São Paulo, vocês almoçarem. Eu e o Juninho. Vocês, quando você for lá no sítio, lá de Aí novo, já pronto, eu e o você Juninho, almoça lá meio-dia. meio-dia. Vou fazer almoço pra vocês meio-dia. Mas o Juninho, ele tem algo que aí eu acho que é o diferencial muito grande de muita gente que às vezes está por aí. A ética no trabalho dele é alta. É aquela questão de que trabalhar, ok, a pessoa trabalha pela obrigação ou trabalha porque tem que receber, mas tem pessoas que têm uma ética do trabalho muito alta, que é aquilo, ele faz não porque alguém mandou, mas é porque a ética é muito alta, eu tenho que fazer porque realmente tem que fazer.
Então esse é um valor que toda vez que eu olho alguém que você visualiza dentro de uma empresa para poder promover, para poder transitar para uma área que ele pode estar ganhando muito mais, para mim o fator mais importante não é aquilo que ela senta na minha mesa para poder falar ali 10 minutinhos ou falar de todos os feitos que ela fez na vida, é o dia a dia. É esse ponto do horário que vai chegar, aquilo que faz quando chegou, as relações que cria, os laços que cria, os conflitos como resolve. Eu acho que existe um conjunto todo e sem dúvida a disciplina aliada à ética no trabalho, ela é um fator que é importantíssimo para qualquer pessoa que vai crescer. A pessoa pode não ser aquela disciplina que nem a minha, que é quase uma fábrica, um robozinho. A pessoa tem, às vezes, uma disciplina que é dela. Ela consegue chegar e fazer aquilo que ela quer. Mas a ética no trabalho, como você colocou do Juninho, que você nem tá no sítio, mas você sabe que agora, naquele horário, ele tá fazendo uma atividade assim 3h19, com certeza ele tá fazendo alguma coisa, tá trabalhando, fazendo alguma coisa que a Não gente tá já pediu pra ele tomando. há 2, 3 semanas atrás, mas ele tá Mas fazendo com tudo certeza. bem. Porque se não tivesse dado algum problema, ele teria me mandado mensagem já. Mas que bom. Mas quando você for lá, você vê com seus próprios olhos. É bom já ter o companheiro de almoço meio-dia. Exatamente. E eu vejo que você gosta muito primeiro que veio de vendas diretas, você também teve uma loja, né, que isso aí realmente foi uma novidade para mim, eu não sabia, então Vivi umas 8 vidas já, é a sua. por aí. E aí você realmente tem você gosta de relacionamento com pessoas, então você gosta de trabalhar, de treinar, de dar feedback do seu jeitinho. Você gosta disso Carinhoso. tudo, de carinhoso e capacitar as pessoas, né? Teve alguém que você teve que manter, não precisa falar nome, mas alguém que você teve que manter, você manteve na empresa por muito mais tempo, só porque você era uma pessoa que você se dava bem, que você queria, ou que você queria bem da pessoa? Ah, não, fala o nome aqui, não. Olha, muitas vezes. Eu acho que a RV4 a gente sempre foi muito devagar para poder desligar pessoas, tá? A gente sempre pensou muito na questão de dar chances para as pessoas. Então, olha, tem muita gente no mercado que vende e eu respeito qualquer opinião. Essa questão de, demite logo, e tá tudo bem. Lá a gente não seguiu muito essa cartilha. Até muitas vezes, até o próprio time, às vezes, quando uma pessoa vai embora, fala, caramba, né? A gente sempre teve essa questão. Existe sim. E de novo, eu vou voltar ao tema que a gente está desde o começo. A gente tem uma preocupação, às vezes a pessoa não se encaixou no começo, tem pessoas que têm curva de aprendizagem diferente. Não é ela que vai nem me fazer chegar a 4 bi e nem vai fazer minha empresa ir para 1 bi. Então, às vezes, se você consegue levar mais tempo, ela teve os fatores de qualidade que fez você contratar. Se esses fatores eles se mantiveram, ok. Então teve muita gente, sim, que a gente gostava muito de vários valores da pessoa, gostava de várias coisas dela, mas por algum motivo a performance não estava ok. E a gente foi mantendo, foi reencaixando na empresa, ou quando não deu, a gente realmente teve que desligar. Mas é muito comum na história da RV4 a gente segurar muita gente, e eu diria que essas foram decisões muito acertadas que a gente tomou. Porque teve muita gente que, se eu fosse tomar uma decisão de mercado, seguindo as cartilhas incríveis que muitas vezes o pessoal coloca por aí, elas não estariam na RV4 e hoje não estariam com o resultado que tem. Não vou elencar nomes, mas hoje mesmo na empresa tem pessoas que geram muito resultado para si e para a empresa e que foram mantidas em um momento que a gente teve que comprar ali porque eram pessoas que encaixavam muito na cultura da empresa. Então, sim, a gente demorou muito para tomar algumas decisões e a gente até gosta desse estilo. E é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa tá só no lugar errado, né? E é nítido que às vezes você tem, e como a empresa é de vocês, é muito mais fácil, ter mais flexibilidade. Quando a gente está no mercado corporativo, numa vaga de gestão, uma diretoria, uma gerência, uma coordenação que seja, é muito difícil, porque às vezes você tem que fazer escolhas que você sabe que aquela pessoa não está performando fazendo aquela tarefa, mas que ela estaria performando fazendo alguma outra e que estaria performando muito melhor até que o coleguinha que está ocupando a vaga. E dá uma dor, às vezes, ter que desligar aquela pessoa porque você tem que reduzir de headcount, porque você tem que reduzir budget, é complicado. E quando você tem a sua própria empresa, é quando você consegue tomar esse tipo de decisão. Né? Mas é complicado. Eu demito 100% das pessoas da empresa. Quando tem que demitir, eu estou em 100% das demissões, né? É até uma questão que eu faço, porque eu acredito que
Eu tava lá no dia que ela veio, né? Então, por mais que eu não sou o chefe direto dessa pessoa, eu estive em 100% dos desligamentos da empresa nesses 11 anos. Não teve uma única pessoa que eu não estava na sala. E é horrível. Por mais, você pode até se acostumar a fazer o passo a passo, mas não é bacana. Óbvio que quando você tem uma pessoa que você tem que desligar, que é uma pessoa que você não gostaria de desligar, é pior do que uma pessoa que realmente todos os indicativos estavam lá, mas é uma situação ruim. Então, a gente acabou tomando decisões sempre de tentar manter, e quando foi a última gota, assim, não tinha mais como, depois de muitos feedbacks, muitos tentando ajustar a rota, aí sim a gente toma uma decisão. A gente é mais lento que o mercado nisso e eu fico feliz por isso. Mais ou menos igual um divórcio, né? Você tá ali trabalhando com a pessoa durante um tempo, independente se a pessoa tá errada, se a pessoa não tá, é sempre difícil, né? Passar por aquele, né, aquele sofrimento todo, é sempre difícil, né? Você chegar no momento de encerrar um ciclo assim. Eu sempre faço essa analogia em relação a desligar pessoas. Mas é bem isso Muito mesmo. complicado. É bem isso. Que nem aquele filme que teve, eu esqueci o nome do filme, com o George Clooney, que ele viajava para fazer a demissão das pessoas. Nossa, eu nunca poderia fazer Nos isso. aeroportos. Eu também não lembro, mas acho que é sem escalas. Sem escalas, Sem isso. escalas. Exatamente. E, Vitor, você escreveu alguma coisa, você falou em algum lugar no ano passado que 2025 foi o ano em que Ai, a meu gestão de Deus. pessoas deixou de ser o tema importante e passou a ser um divisor de águas dentro da empresa. Tem Se, algum motivo se eu não específico? me engano, foi num artigo no LinkedIn que eu acabei escrevendo isso. E eu acho que hoje a gente está entrando numa era cada vez mais tecnológica. E muitas pessoas elas estão dando muita ênfase, e é importante dar ênfase a todo o ambiente de inteligência artificial, e não tem como você simplesmente apagar, né? Existem os negacionistas, né, que sempre vão achar que não, é uma bolha. Tá, mas é uma bolha, mas ela continua. Mas pessoas sempre vai ser uma continuidade, você sempre vai ter as pessoas tocando, sempre vai ter negócios relacionados. Por exemplo, o meu mercado tem muitas pesquisas, né? Você está falando que o nosso mercado financeiro brasileiro é 20 anos atrasado em relação ao mercado americano, por exemplo. Então quer dizer que hoje o que está acontecendo no mercado financeiro nacional é o que aconteceu há 20 anos no mercado americano. E a Charles Schwab, que é a XP lá dos Estados Unidos, falando assim de maneira bastante, né, inspiracional, que foi para a XP, como é muito comentado, ela faz pesquisas falando sobre a inteligência artificial com os próprios clientes, onde o quanto o cliente ele seguiria 100% a recomendação, por exemplo, de um investimento vindo da inteligência artificial. E a pesquisa, ela sempre demonstra que a confiabilidade, ela só seria algo que o cliente realmente seguiria se tivesse ali uma pessoa do lado outorgando essa decisão. Ou seja, uma ferramenta IA, que sem dúvida faz uma análise às vezes melhor do que o ser humano, só que sem a peça ali. Então, voltando à frase, gestão de pessoas, eu não acho que nunca você vai ter uma empresa que vai conseguir vencer, independente da ferramenta, sem ter as pessoas certas, no lugar certo, com as motivações corretas, com o carinho que realmente é necessário para elas poderem se sentir felizes naquele lugar. Então a questão é, eu continuo concordando com essa frase e sem dúvida ao longo desses anos RV4, de novo, né, até sendo redundante, ela é um lugar onde a construção nunca foi por um produto ou um serviço, mas sim por pessoas que fizeram muitas vezes mais até do que dava para fazer, com menos ferramentas, mas porque eram muito competentes. E, Vitor, pegando aqui o gancho da AI, vocês usam hoje inteligência artificial dentro da RV4 ou você sente que está chegando e que alguma coisa vai mudar? Mudar com certeza vai. Agora a pergunta é o que vai mudar? Eu acho que as mudanças elas são coisas que você não consegue ter 100% de clareza de como que ela vai caminhar, mas que vão ter mudanças é fato. A gente utiliza sim. Hoje a gente utiliza tanto ferramentas que nós mesmos temos em casa, né, por uma área de marketing utiliza demais. Toda a parte hoje de apresentações e materiais que a gente faz para destinar aos clientes. A questão de estatística, análise de dados, a gente sempre roda alguma ferramenta de inteligência artificial para poder ajudar nessas análises. Todas as leituras de contrato, de projetos. Então, sem dúvida, a quantidade hoje de soluções e velocidade que deu no meu dia a dia, todas as ferramentas de inteligência artificial, isso daí é um ganho de produtividade imenso. Do outro lado, a XP ela investiu demais em toda parte, né, de IA. Hoje a XP ela, inclusive ela foi reconhecida
internacionalmente com um prêmio pela IA que foi desenvolvida internamente. Então, muito daquilo de alocação de investimentos, questão de análises econômicas, toda a parte que circunda as decisões que chegam na ponta para o assessor e para os times de alocação, ela sempre tem ali uma participação dentro do ambiente de inteligência artificial. Então, essa parte, hoje, a gente é um usuário assíduo da IA. Só que muito hoje levando essas soluções mais rápidas e melhores para os clientes. Para onde vai esse mercado? Acredito que você vai passar a ter uma inteligência artificial cada vez melhor nas análises. Cada vez mais times de alocação de investimentos eles vão ser diminuídos, onde você vai passar a ter essas ferramentas fazendo o trabalho hoje que muitas vezes uma pessoa precisa de 10 telas para ficar analisando. Então a decisão vai ser muito rápida. E aí eu acredito que essa parte das pessoas que se relacionam com o outro cliente, na outra parte, essa que vai crescer muito. Partes técnicas diminuem e partes de relacionamento aumentam. Então, se pudesse falar onde deságua, eu poderia apostar nisso. Legal, Vitor. E antes de chegar no final, na parte final, queria fazer algumas perguntas aqui para você, que eu acho que são perguntas genéricas que todo mundo quer saber, né? Sobre quando a gente fala com alguém com uma bagagem como a sua. Quem tem dinheiro tem medo de quê? Olha, depende muito do nível de dinheiro que tem, mas depende de como o patrimônio foi construído. Quem construiu o seu patrimônio sempre vai ter medo de um dia ver o patrimônio ele sendo perdido. Então, geralmente as decisões, elas são decisões geralmente muito conscientes, muito claras. Então, as pessoas que elas juntam capital têm medo de perder o recurso e, sem dúvida, depois disso é a questão da saúde. Já que você construiu um patrimônio, quanto mais bem de saúde votar para poder usufruir daquilo que eu construí. Então, sempre vai circundar esses dois pontos. E ter patrimônio torna as pessoas mais livres ou com mais medo de perder? Mais livres. Mais livres. Não acho... A maior parte das pessoas mais preocupadas com dinheiro que a gente conhece são justamente as pessoas que têm menos. As pessoas que já juntaram muito, elas têm uma qualidade que é o fato de saberem como isso foi feito, construído. Então, existe uma capacidade que foi construída junto também, então isso faz com que elas tenham uma tranquilidade de saber qual foi o caminho. Por isso que a preocupação maior sempre do dinheiro é quem está com menos dinheiro. O cuidado de quem tem muito dinheiro é como gastar esse dinheiro, sem dúvida. Essa, para mim, é onde estão os erros, os pecados acabam acontecendo no gasto, não no acúmulo. Eu conheço uma pessoa que eu nunca esqueço que ele vai falar pra mim, que ele falou pra mim, que é o seguinte, ele me chamava de Su. Su, quando uma pessoa ganha muito mais dinheiro do que ela consegue gastar, a não ser que tenha um problema de saúde, é muito um problema sério, com um familiar, alguma coisa que realmente uma coisa que não seja fácil de resolver, não existe chance dessa pessoa não ser feliz, porque ela faz o que ela quer. Então, acho que depois que você tem dinheiro, realmente, saúde, você não compra saúde, mas te faz colocar num hospital, num Einstein, né? Para pagar. É melhor, né? Exatamente. É que você começa a ter aquelas frases que são frases que foram criadas por algum mal amado. Né? Prefiro amor ao dinheiro. É aquilo. Aí você fala, cara, qual é a relação? Nenhuma, mas as pessoas vão tratando isso como um ditado para a vida, como se uma coisa não dependesse da outra. Muita gente hoje que não tem dinheiro é feliz, muita gente que tem dinheiro é feliz e vice-versa. Isso azar é da no jogo, pessoa. sorte. Como é que é? Azar no jogo, sorte no amor. Nada a ver uma tem coisa nada com a ver. Só que a questão é óbvio, você está falando de... É muito melhor você ter dinheiro e sofrer com dinheiro sofrer sem. É muito melhor você estar doente no Einstein do que estar doente numa fila de hospital público. Só que as pessoas elas gostam de criar um romantismo onde não existe. O dinheiro é maravilhoso, ele é um meio maravilhoso, as pessoas têm que lutar realmente por isso, vale a pena sim, e não quer dizer, caixão não tem gaveta, gente do céu, mas da onde tirou essa frase também? Como é que é? Caixão não tem gaveta. Então, no fim, começa a ter frases que você começa a ver que você fala, cara, e são coisas que... Mas só quem fala assim é que não chegou lá. Com certeza, porque é muito mais fácil você criticar, né? Claro. É muito mais fácil criticar e continuar tudo igual. Do que você ter frustração também, né? Às vezes a pessoa, ao invés de ter frustração, ela prefere... se iludir. É amargura. É amargura. Ok. Pô, a pessoa construiu e outra. Pô, tem pessoas que construíram. Quantas vezes você escuta? Construiu porque roubou alguém. Construiu porque provavelmente teve algum esquema. Gente, a maioria das pessoas constrói caminhos honestíssimos, constrói caminhos realmente muito bacanas. Vitor,
Qual é o comportamento que você observa que em pessoas muito bem sucedidas financeiramente falando, qual o comportamento que essas pessoas fazem que surpreenderiam quem ainda não chegou lá? Ai, acho que comportamento, acho que principalmente aquilo que falam. Acho que, como elas já acumularam muito patrimônio, muitas coisas, geralmente elas estão muito preocupadas em falar de planos, procurar pessoas realmente para poder dividir os projetos, falar na questão muito mais relacionada a famílias, muito mais relacionada a planos, muito mais relacionada a poder realmente ter uma significância maior do que necessariamente voltando a falar de pessoas. Então a forma como agem geralmente acaba sendo algo que esse comportamento é muito comum. Elas estão preocupadas com o próximo passo. Então é aquilo de você já ter construído, só que entender que o próximo passo ela não tem a ver com dinheiro, tem a ver com essa significância de continuar construindo, do próximo desafio. Então esse é um comportamento muito legal de achar que o jogo não tem fim, mas não por ganância, mas sim pela ambição de falar, cara, posso, por que não? E qual é a pior decisão financeira que as pessoas inteligentes continuam tomando? Olha, se a gente for falar, vamos falar da pessoa comum, normal, dia a dia. Sem dúvida é a antecipação da casa própria. Essa daí eu acho que é um dos maiores destruidores patrimoniais que tem. E olha que, só colocando, eu sou completamente a favor da pessoa comprar um imóvel próprio. Hoje em dia. Já fui contra, mas se quiser eu até alongo um pouco mais, porque eu acho que sempre esse é um tabu. O que não falta é gente falando, não compensa financeiramente. Financeiramente, a resposta é, provavelmente não compensa. Por quê? Porque os juros do Brasil é muito alto. Então você passar a pegar seu dinheiro e colocar em qualquer coisa que não é os juros, financeiramente é difícil brigar contra um juros a 14, 15%. Mas existem outros fatores. Existem estudos que dizem que você tem momentos no mercado que o mercado financeiro é o melhor em termos de resultado. E existem momentos que o mercado imobiliário ganha. O que isso prova pra gente? Que eu não posso ter 100% num nem no outro. Eu preciso dividir, preciso diversificar. Porque em alguns momentos eu perco no mercado financeiro, mas estou bem no mercado imobiliário. E vice-versa. Eu não preciso acertar na mosca, mas se eu passo a ter esse equilíbrio, isso é muito importante. Só que, quando você fala disso como portfólio, é uma coisa. Quando você tem a construção do teu caminho profissional, você tem a construção das suas primeiras reservas de emergência, você está construindo ainda muito do que você pretende ou não fazer, do que você gosta ou não gosta, e você simplesmente faz o investimento do seu imóvel próprio, que provavelmente não vai ser seu último imóvel, e nem seu imóvel de moradia, porque você vai ter filhos, vai casar, vai ter cachorro, periquito, papagaio. Essa hora isso vai fazendo com que você concentre tanto o patrimônio dentro de uma decisão imobiliária e acabe perdendo um pouquinho desse equilíbrio. Por isso que eu acho que você pode ter tudo na vida, mas é importante ter esse equilíbrio para que você não tome uma decisão errada, abrindo mão de vários passos que você podia ter dado para frente, mas que naquela hora estagnou. Então, a maior parte dos clientes nossos que anteciparam a compra do imóvel foram clientes que depois suaram muito a camiseta para poder conseguir correr atrás do tempo perdido e chegar nisso que eu coloquei, de você poder ter um portfólio bem distribuído. E você vê alguém que seja rico financeiramente e pobre nas escolhas? Olha, Com questão de sorte. acho que principalmente. Eu acho que o rico financeiramente tem pessoas que são profissionalmente muito boas, que acertam no setor. Ou ficar rico não é o problema, isso é. Porque uma pessoa, às vezes, ela é trabalhadora, se dedica muito ao que faz, é uma pessoa que acertou bem O o que é ser nicho. rico para você? Se for financeiramente, Isso. para mim é quando a pessoa não depende mais da renda dela para poder viver. Quando a renda dela ela é superior àquilo que ela precisa para poder viver e viver bem, né? Viver não subsistir, mas viver bem. Então, na questão realmente prática da coisa, grana, tem até uma conta que a gente faz para quando a pessoa ela sabe exatamente aquilo que faz, porque ela fique mais tranquila financeiramente. Cadê a conta que você Não, a trouxe pra conta é bem gente? simples. É uma conta que qualquer pessoa pode multiplicar. Pega o quanto você gasta por mês, multiplica por 250. O que isso significa? Que esse é o dinheiro que você deveria ter guardado. Quando você pega esse dinheiro, e se você vai pensar que você vai viver de renda desse dinheiro, 0,4% sobre esse montante que vem nessa conta vai dar o quanto é o seu padrão de vida hoje.
E por que que essa é a conta? Porque você faz uma conta um pouquinho mais pessimista. Os juros hoje gera 0,8%, 0,9% ao mês. Se eu faço a conta com 0,4%, eu entendo que tem ciclos econômicos, eu entendo que eu vou manter meu padrão de vida, em alguns momentos eu vou ter mais rendimentos e outros menos, mas sempre vou ter o mínimo para poder manter meu padrão de vida, que subentende-se que é o padrão de vida que você gostaria. Então essa é uma conta, filho. Agora, a riqueza, eu já acho, quando você conecta o tema riqueza, eu já acho que tem outros fatores. Dinheiro, a conta é essa. Dinheiro, o conceito é esse, mas a família, a questão muitas vezes daquilo que, por exemplo, do corpo que a pessoa gostaria de ter, da questão de saúde, eu acho que você tem vários fatores de riqueza, e eu acho que o rico é a pessoa que no fim ela está feliz na condição que ela tem, dentro desse prisma. E, Vitor, aqui para encerrar, você sempre falou de construir um plano B, né? Você sempre teve na cabeça qual seria seu plano A, seu plano B, seu plano C. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Como é que você chegou? Porque existem pessoas que têm muita dificuldade, né, em pensar num plano B. Aquela pessoa já é doutrinada, talvez, eu não sei, a trabalhar para uma empresa, ou ter um empregador, e aquele é um plano A dela, e ela não tem nem tempo para pensar no plano B às vezes, porque fica tão focada no plano A que não sobra tempo para o plano B, né? Obviamente isso tem muito de criação também. Eu vejo isso muito dos pais ensinando, da escola onde você frequenta, os amigos, os pais de seus amigos, né? Mas me conta um pouquinho, como é que você criou essa ideia do plano B que você sempre teve e o que que você acha disso? Eu vou responder de duas formas. Eu acho que o plano B ele é muito bom para você poder ter uma questão de uma diversificação de renda. Mas eu acho que existe um fator dentro do plano B, que é o fato de você poder conhecer duas alternativas ao mesmo tempo, para você poder muitas vezes definir qual é o caminho que mais te deixa feliz, que mais tem a ver com os resultados que você gostaria de construir, e os resultados construídos que sejam mais satisfatórios quando você olha aquilo e fala, caramba, fiz isso. Eu acho que também tem muito essa questão, porque às vezes você pode escolher um caminho que o resultado final não seja aquela coisa prazerosa que você tem orgulho de poder comentar o que fez também. Eu acho que o plano B ele tem que ter uma questão, principalmente quando a pessoa ela não tem tanta convicção do caminho que ela tá, às vezes não tem tanta certeza do caminho que ela tá seguindo. Eu acho que ela precisaria ter alguns caminhos paralelos para poder ter mundos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Para que ela, por exemplo, possa ter essas vivências. Até que de repente ela tenha uma clareza maior e ela concentra aquele plano B vira um plano A. Eu acho que as pessoas, Que foi o que aconteceu com você, foi mais ou muito menos. o que aconteceu comigo. Eu era muito feliz no corporativo, aí no meio do caminho eu optei por entrar na venda direta, que era só um complemento de renda. Só que na hora que eu dei esse passo, um universo se abriu. Na hora que esse mundo se abriu, eu comecei a aprender coisas que eu não aprenderia, conheci pessoas que eu não conheceria, conheci um mercado que eu não tinha a menor ideia, e aí aconteceu que aquele plano B, ele começou a ficar mais com cara de plano A. Porque ele começou a gerar uma satisfação maior e resultados maiores. Naquele momento, foi quando eu saí do mercado corporativo, porque eu achava que valia o risco, qualquer problema que tivesse aqui eu poderia até voltar, mas naquele momento eu falei, olha, eu vou fazer isso virar meu plano agora. Na hora que eu comecei a caminhar, eu senti a falta de falar, ok, eu posso agora de repente colocar um outro plano em prática, que eu tenho, que eu sempre quis ter. Foi a hora que eu cheguei naquele café, conversei com o Rafa, a gente decidiu começar o Economia Sem Mito, que ele era meu plano B. Meu plano A naquele momento era venda direta. Me abriu no universo educacional, comecei a dar aulas, comecei a ter que preparar cursos, comecei a ter que prospectar alunos para educação, comecei a ter que viajar ao Brasil dando aula, e um mundo se abriu, entrou o mercado de investimentos, aí eu comecei, e aí ele virou plano A, e a venda direta virou plano B. Até que chegou o momento que foi. Vitor, eu estou em busca agora de um plano B ou não? Eu acho que tem coisas que você pode estar em busca e outras que são circunstanciais, que podem acontecer. Mas você precisa estar aberto também, muitas vezes. Mesmo que seja para dar não. Tem uma frase de um livro que chama Quem Pensa Enriquece, que é logo no começo do livro, que ele diz o seguinte, as grandes oportunidades da vida teimam em vir disfarçadas. Então, muitas vezes as pessoas elas acham, e se eu pudesse olhar lá na minha régua de avaliação, com 27 anos, lá no corporativo, se você perguntasse qual é a grande oportunidade da sua vida, eu provavelmente diria, eu vou virar um diretor, vice-presidente, presidente dentro de uma multinacional no setor financeiro, de seguros ou de bancos, que essa seria o objetivo que eu teria, e eu seguiria uma carreira corporativa tradicional.
porque era a régua que eu tinha. O fato de ter aberto um universo diferente naquele momento fez com que eu tivesse uma vivência e a minha resposta ela fosse se moldando. Hoje eu sou fruto das minhas decisões. A RV4 é fruto também das minhas decisões, pelo fato de ter tido a coragem de pelo menos tentar alguma coisa diferente. E aí, juntando um pouco daquilo que a gente conversou hoje, disciplina, uma ética do trabalho muito importante, ótimas conexões, pessoas que eu dei muita sorte de ter no meu caminho, pessoas que, por exemplo, até hoje eu levo como amigos, mas que foram importantíssimas nessa trajetória, que abriram muitas portas, e eu acredito que esse contexto todo fez o resultado acontecer. Eu não acho, e sem modéstia nenhuma, que o resultado que hoje eu tenho como empresário é um resultado que veio por mérito. A quantidade de ajuda que eu tive nesse tempo, intencional ou não intencional, é uma coisa de louco, mas só aconteceu porque um dia eu dei um passo diferente. Então, o plano B, eu acho que se hoje a pessoa precisa de mais renda, ela precisa ter um plano B. E se ela não precisa de mais renda, é importante ela poder procurar outras frentes. Eu mesmo estou olhando para os meus próximos 10 anos e eu estou olhando caminhos para os meus próximos 10 anos. Ah, então você vai tirar o foco da RV4? Pelo contrário. Mas eu não preciso tirar o foco da RV4 para poder enxergar um horizonte diferente lá na frente. Eu posso fazer um curso desde já pensando nos meus próximos 10 anos. Porque eu estou plantando. Eu acho que só paro de plantar quando eu não estiver mais aqui. Com certeza, Vitor. E para esse pessoal que ainda não se considera o rico, né, que eles ainda consideram que não estão ainda seguros, né, financeiramente. São mais novos, é muito fácil a receita, né? Tem que se dedicar, tem que correr atrás, tem um plano B, etc. E para quem já tem uma idade um pouco mais avançada, passou dos seus 40, né, trabalhou a vida inteira no trabalho, às vezes quebrou na pandemia, qual dica que você daria ou conselho? Eu acho que, falando de mercado financeiro, você nunca pode ir contra uma tendência. O fato é esse. Se hoje você sabe que existem mercados que têm uma possibilidade muito grande de poder reverberar melhor lá na frente, e hoje a pessoa está numa fase de disrupção muito grande, que realmente ela quebrou, não adianta ela ter uma insistência, por exemplo. A pessoa tem uma pizzaria e ela quebrou com uma pizzaria, ela vai abrir uma nova pizzaria. Fala, cara, mas é que eu aprendi com os erros. Tudo bem, mas a tendência não é abrir pizzarias. Qual é o mercado que hoje está em voga? Qual é a tendência? Qual é o investimento certo para poder fazer? Se você hoje, de repente, pode ter quebrado, você quebrou pelas circunstâncias de mercado, mas também pode ter acontecido o pior que uma pessoa quebra que ela não quer ouvir. Pode ter sido por causa dela que ela quebrou também. Pode ter sido porque ela não é uma boa ferramenta para o mercado. Pode ser que ela é uma ferramenta defasada, que não estuda, não se aprimora, não vai atrás. E ela, quanto mais rápido ela entender isso, mais rápido ela se posiciona melhor. Às vezes a questão é que ela se posicionou muito mal até hoje. Por esse motivo eu tenho que pensar nos meus próximos passos, eu não posso criar uma tendência, porque tem poucos Mark Zuckerbergs por aí, poucos Steve Jobs. Então, assim, criar tendência é muito raro alguém criar. Qual é a tendência que está caminhando? Qual é o mercado que está em voga? Qual é o mercado que tem investimentos, tem dinheiro circulando nesse mercado? Ali você tem um lugar mais fértil para você plantar. Porque mercados que têm dinheiro que circulam são mercados férteis. Você é a ferramenta para esse mercado? Não. O que eu tenho que fazer para virar uma ferramenta para esse mercado? Um cara que hoje quebrou, que depende de ele estar no Uber, ótimo, mas ele pode, por exemplo, vamos falar de inteligência artificial, é um mercado que tem crescente? Cara, é só dar uma olhadinha nas principais empresas hoje na a Bolsa Americana. Não existe uma delas que não está envolvida de corpo e alma com inteligência artificial. Então, o dinheiro está canalizando para lá. Então, pensando nisso, o que ela pode fazer? Junto com isso, o que não falta é insumo educacional a baixo custo, que é uma coisa que hoje praticamente a gente tem uma revolução educacional onde uma pessoa ela consegue ficar boa muitas vezes sem o investimento que tinha que fazer no passado, num MBA caríssimo muitas vezes, e ela pode gradativamente se transformar numa ferramenta melhor. Então, minha visão tem gente que quebrou e não é culpa de mercado, às vezes é culpa dela. Só que ela voltar para o mesmo erro, fazendo a mesma coisa, ela vai quebrar de novo. Vale a pena ela procurar terrenos mais férteis e virar uma ferramenta melhor. Legal, Vitor. Muito obrigada por ter compartilhado tanta coisa aqui com a gente, principalmente sua vida pessoal, seu dia a dia. Eu sei o quanto isso é importante e íntimo da gente. Então, fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigado e me senti muito acolhido, então. Foi muito bom. Espero que possa ter sido convidado, possa ser convidado mais vezes para estar junto com vocês. Tá ótimo. E parabéns. Obrigada, Vitor.